21 fatos impressionantes sobre a rainha Nefertiti. Nefertiti é um dos governantes egípcios mais fascinantes da história. Ela era uma rainha, mas também uma sacerdotisa, e poderia até ter sido um faraó. Ela e seu marido, Amenófis IV, Akhenatum, jogaram fora os antigos deuses e estabeleceram o Sol como deus na forma de Atum. Isso não foi bom para todos, mas deu ao casal poder absoluto sobre seus súditos. Em seus 14 anos de governo, a rainha Nefertiti foi muito respeitada por seu marido, seus súditos reais e Tutmés, o escultor que ficou famoso por capturar o seu rosto. Nefertiti foi retratada usando a coroa de um faraó e pode ter governado como tal após a morte de seu marido, enquanto o rei Tutankhamon se preparava para governar. Quando ela desaparece de pergaminhos, inscrições e outras representações, os historiadores têm opiniões variadas sobre o que aconteceu com a rainha Nefertiti. Ela mudou seu nome e se tornou a misteriosa Semenkaré, uma regente governando singularmente ou ao lado do rei Tutankhamon, ou ela simplesmente morreu. A história foi apagada em parte devido aos sucessores furiosos do reinado de Akhenatum, e artefatos podem ter sido saqueados ou movidos. Os arqueólogos procuram a tumba de Nefertiti há décadas e podem ter descoberto sua múmia. Depois de mais de 3.000 anos, a rainha Nefertiti ainda mantém os historiadores e aficionados por histórias fascinados. Quem foi Nefertiti? Esposa, mãe, rainha, ícone de beleza, punidora, faraó? Há muito que aprender sobre esta fascinante líder egípcia. Nefertiti era mais poderosa que as rainhas egípcias anteriores. Como Nefertiti é retratada com a coroa de um faraó, alguns arqueólogos acreditam que ela era vista como igual a Akhenatum e tinha os poderes de um faraó. Ela pode até ter governado como faraó após a morte de seu marido e antes do reinado do rei Tutankhamon, sob o nome de Semenkaré. De qualquer forma, as inscrições retratam uma rainha que está envolvida e encarregada da corte real. Ela também era considerada uma alta sacerdotisa, permitindo o acesso fiel ao deus Atum através dela. Um olho de Nefertiti deu origem a muita especulação. Uma das representações mais famosas de Nefertiti a mostra com um olho vazio, considerando uma praga em um rosto tão bonito. Existem várias especulações sobre as circunstâncias que levaram ao olho branco, que incluem a teoria de que a rainha possuía uma dobra natural de pele sobre o olho, não incomum na região. O olho em branco também pode ser concebido como um insulto, ou pode ser simplesmente o resultado de danos que ocorreram ao longo dos anos. De longe, a teoria mais divertida, no entanto, é que Tutmés, o artista que fez o busto, se apaixonou por Nefertiti. Depois que suas investidas foram rejeitadas, segundo a teoria, ele deixou o olho em branco como um símbolo de sua incapacidade de ver a verdadeira natureza do amor do artista. Nefertiti e Akhenatum governaram igualmente. Nefertiti casou-se com Amenófis IV quando tinha 15 anos. Eles tiveram 6 filhas e possivelmente um filho, e governaram o Egito como iguais em meados de 1300 a.C. O casal de poder mudou o Egito drasticamente ao designar o próprio Sol como novo deus e tornando-o o centro da estrutura política e religiosa, substituindo o deus Amon por Atum. Eles criaram uma nova capital, Akhetatum, a mais de 320 quilômetros ao norte de Tebas. Isso não caiu bem com todas as pessoas, mas eles não tinham muita escolha. Desafiar o faraó poderia resultar em morte. E o casal se tornou os únicos sacerdotes através dos quais os cidadãos podiam acessar Atum. O casal acabou mudando de nome. Amenófis
tornou-se Akhenaton, e Nefertiti, cujo nome original significava uma bela mulher veio, tornou-se Neferneferuaten, Nefertiti, ou lindas são as belezas de Atum, uma bela mulher chegou. Ambos os nomes ajudaram a solidificar Atum como o novo deus principal dos egípcios. Acreditava-se que a tumba de Nefertiti estava escondida atrás da do rei Tutankhamon. Em 2015, o arqueólogo Dr. Nicholas Reeves acreditava ter descoberto uma sala secreta e maior atrás da tumba menor de Tutankhamon. Usando varreduras, o que parecia ser um túmulo escondido foi revelado, levando Reeves a afirmar que pertencia a Nefertiti. A descoberta pode ter confirmado teorias sobre o verdadeiro lugar de Nefertiti na história egípcia, como ela ser a mãe de Tut e até mesmo a realeza com o pedigree mais alto. Talvez Nefertiti tenha governado como co-regente do rei menino após a morte de Akhenaton. Reeves sugere que Nefertiti pode ter sido enterrada primeiro, com a porta de seu quarto rebocada e pintada. Se estou errado, disse Reeves. Mas se eu estiver certo, as perspectivas são francamente surpreendentes. Alguns historiadores sugerem que a tumba e os ornamentos de Nefertiti foram usados para o enterro do rei Tut, ou que ela foi escondida na tumba de Tutankhamon, para que os inimigos de seu marido, Akhenaton, não a encontrassem. Independentemente do que possa ter ocorrido durante a vida de Nefertiti, sua morte não a colocou em uma tumba secreta atrás de Tut. Em 2018, os pesquisadores confirmaram que não apenas Nefertiti não estava enterrada atrás da tumba do rei Tutankhamon, mas que a sala teórica de Reeves nem existia. A rainha Nefertiti tinha o seu próprio templo. A família real de Amenófis IV viveu em estruturas construídas em Karnak. Um dos mais grandiosos foi o Gempanthen, um complexo palaciano, um templo dedicado a Nefertiti. Um Hantibemben foi construído dentro do palácio. No terceiro ano de seu reinado, Nefertiti e Amenófis IV são descritos como tendo realizado um festival elaborado no templo. Uma inscrição mostra o casal governante junto com suas filhas e a corte real, vendo o entretenimento e as multidões de seu ponto de observação especial no palácio. Seu marido herdou um Egito rico e aberto, então quase o levou à ruína. Amenófis IV herdou um Egito muito rico de seu pai, o governante anterior, mas a instalação do sol como centro do governo e da política arrepiou muitas penas, uma vez que ele se tornou Akhenaton e estabeleceu o novo deus do sol. As coisas mudaram lentamente no Egito. Eventualmente, o governante perdeu toda a tolerância para com outras crenças e começou uma campanha para destruir outras religiões. Como resultado, turbulências e dívidas começaram a assolar o império. Akhenaton recuou de seus súditos e da vida pública, mas passou antes que as coisas pudessem realmente sair do controle do reino. O busto de Nefertiti ainda é um ponto de discórdia entre Egito e Alemanha. Os arqueólogos alemães encontraram o busto de Thutmose de Nefertiti em 1912 e o levaram para a Alemanha, sob licença do governo egípcio. O país era dominado pelo Império Otomano na época, que estava sob domínio britânico na área. Os franceses, por sua vez, chefiavam o Departamento de Antiguidades do Egito. Como tal, existem vários relatos de como exatamente os alemães receberam o direito legal de obter o busto do Egito. O busto de Nefertiti foi parar em Berlim em 1913, exposto no Neues Museum. Quando os nazistas chegaram ao poder, tomaram posse dela e de muitas outras obras de artes valiosas de todo o mundo, escondendo-as.
Quanto ao busto, Hitler disse: "Nunca abrirei mão da cabeça da rainha." O busto foi descoberto mais tarde em uma mina de sal pelas forças americanas durante a ocupação, que o transferiram para um museu em Berlim Ocidental. O busto retornou ao Nieuwsmuseum em 2009, que havia sido recentemente reconstruído após ser bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial. O Egito, por sua vez, considera a posse da estátua de Nefertiti pela Alemanha como pilhagem, pois sua remoção estava sob condições legais questionáveis. Nefertiti e Akhenaton construíram sua própria cidade. O casal governante construiu a cidade de Tel El Amarna para adorar Atum. Eles também exigiam que os fiéis se mudassem para a nova cidade se quisessem ficar nas boas graças da rainha Nefertiti e do faraó. Com o tempo, os antigos deuses foram lentamente removidos da sociedade. Os templos foram fechados e os sacerdotes tiveram que se conformar ao novo Estado de Direito. Nefertiti teve muitos títulos durante seu reinado. Incluindo Princesa Hereditária, Grande dos Louvores, Senhora da Graça, Doce de Amor, Senhora das Duas Terras, Esposa do Grande Rei, sua amada, Senhora de todas as mulheres, Senhora do Alto e Baixo Egito. Ai era possivelmente o pai de Nefertiti. Ninguém sabe ao certo quem eram os pais de Nefertiti, mas existem muitas teorias. A principal afirma que a rainha era filha do principal conselheiro egípcio Ai. Ai continuaria a governar como faraó após a morte do rei Tut. Nefertiti era um executor? Nefertiti é retratada em inúmeras paredes e túmulos, condizente com sua estatura real e suposta beleza. Mas uma dessas representações mostra Nefertiti prestes a atacar um prisioneiro estrangeiro com uma arma. Nefertiti era uma das mulheres mais poderosas do Egito e considerada o canal feminino direto para Atum. Ela também poderia ter agido como executor real, ou ela simplesmente preferia sujar as mãos quando se tratava de distribuir punições? Apesar da traição de seu marido, Nefertiti foi considerada fiel. Akhenaton era conhecido por gerar filhos com outras mulheres, uma das quais poderia ter sido sua própria irmã, com o nascimento resultante sendo o futuro rei Tutankhamon. Alguns até sugerem que o rei se deitou com suas próprias filhas. Independentemente disso, acredita-se que Nefertiti tenha sido fiel ao marido, e algumas teorias até sugerem que ela pode ter sido a verdadeira mãe de Tutankhamon. Uma estatueta de túmulo parcial de Nefertiti oferece pistas conflitantes sobre o seu papel. Um Shabit parcial de Nefertiti encontrado em Amarna levou especialistas a terem opiniões divergentes sobre se a realeza foi enterrada como rainha ou faraó. O item poderia ter sido simplesmente o motivo de um outro enterro real, mas pode conter pistas sobre o verdadeiro poder de Nefertiti. O Shabit está atualmente em exibição no Louvre. Nefertiti teve 6 filhas: Neritatum, Nektatum, Sepene, Ankis Empatum, Neferne Ferure e Neferne Feruatem. Eram as 6 filhas de Nefertiti e faraó Akhenaton. Meritatum serviu na corte como a grande esposa real durante os últimos anos do reinado de Akhenaton. Ela continuou neste papel durante o governo de Semenkaré, que muitos acreditam ser o nome que Nefertiti tomou quando se tornou faraó. Claro, também é possível. Maritaten simplesmente substituiu sua mãe como consorte de Akhenaton após a morte de sua mãe.
Nefertiti pode ter morrido de peste. Os historiadores têm opiniões divergentes sobre o que causou a morte de Nefertiti e quando isso ocorreu. Uma teoria é que Nefertiti faleceu 6 anos depois de seu marido e governou o Egito enquanto o rei Tut estava sendo preparado para governar. Seus planos de permanecer com o rei menino até que ele fosse forte o suficiente para governar por conta própria podem ter sido interrompidos quando ela morreu por uma peste. Amor em comum é retratado nas inscrições de Nefertiti e Akhenaton. A esposa e os filhos de Akhenaton eram frequentemente mostrados em representações amorosas e naturalistas em inscrições. Isso contrastava muito com a forma como as crianças geralmente apareciam na arte e desafiavam a representação típica de um faraó e sua família. Múmias de Nefertiti pode ter sido descoberta durante uma escavação do túmulo do rei Amenófis II. Em 1898, 3 múmias foram descobertas atrás de uma parede escondida. A tumba localizada no Vale dos Reis continha a múmia do rei, assim como outras. Uma dessas múmias, de Younger Led, pode ser Nefertiti. Em 2010, Zahi Hawass, que era ministro de Estado para assuntos de antiguidades do Egito, escreveu em um artigo que os resultados do DNA das 3 múmias provam que a jovem era irmã de Akhenaton, assim como a mãe do rei Tut. Em 2013, a análise de DNA do egiptólogo francês Marc Gaboldi contestou a afirmação de Hawass e revelou que Nefertiti era jovem e não a irmã de Akhenaton. Dr. Gaboldi também afirmou que a múmia era a verdadeira mãe de Tutankhamon. Uma estátua da rainha Nefertiti indignou o Egito e foi provavelmente removida. Um enorme busto de Nefertiti foi erguido na entrada da cidade Samalut em 2015, mas foi tão difamada que foi removido logo após ser revelado. A estátua, que está muito longe do famoso busto da bela governante, indignou os egípcios. Nefertiti desapareceu após 14 anos de governo, mas pode ter se tornado um faraó. Após 14 anos de governo ao lado de Akhenaton, Nefertiti desapareceu dos registros históricos. Alguns historiadores dizem que ela simplesmente morreu. Outros acreditam que ela se tornou co-regente e governou como a misteriosa Semenkaré. Esses historiadores, entre eles o Dr. Nicholas Rives, acreditam que Nefertiti se tornou faraó durante os últimos anos de Akhenaton, antes de governar por conta própria após a morte de seu marido e até Tutankhamon ter idade suficiente para ser rei. Após o governo de Nefertiti e Akhenaton, muitos artefatos e registros foram destruídos pelos sucessores do casal. A ideia era apagar a memória do faraó e sua rainha, que causaram muito tumulto durante o seu reinado. Novas descobertas podem contestar a beleza lendária da rainha. Cada busto e pintura retrata Nefertiti como tendo as características mais procuradas da época. Mas quão realistas são esses bustos e murais? Alguns pesquisadores acreditam que eles não são precisos. Usando tomografia computadorizada do famoso busto de Nefertiti de 3.400 anos, os cientistas conseguiram ver a máscara original da rainha sob todas as camadas. Essa tecnologia permitiu que cientistas e historiadores vissem muito mais profundamente do que as varreduras anteriores feitas em 1992, mostrando-lhe o molde facial interno e significativamente diferente do lado externo do busto. Há uma protuberância no cume do nariz, rugas nas bochechas e no canto da boca, maçãs do rosto menos proeminentes e menos profundidade no canto das pálpebras.
Muitos acreditam que o escultor real Thutmose simplesmente criou uma versão ideal da rainha. Igualmente provável que Akhenaton tenha insistido que sua esposa fosse retratada como mais bonita. Independentemente disso, a imagem popular da rainha pode não responder à realidade de sua aparência. Nefertiti pode ter sido prima de seu marido. Era bastante comum para a classe dominante do Egito e a maioria dos monarcas da história ter filhos com seus irmãos e outros membros da família. Nefertiti e Akhenaton podem ter continuado essa tradição, pois uma teoria sugere que eles eram primos. Além disso, a teoria de que o rei Tutankhamon era filho deles pode explicar alguns dos supostos defeitos físicos do governante. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguns desses fatos da rainha Nefertiti? Qual dos fatos mais te impressionou? Comente com a gente a sua opinião sobre estes assuntos, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou do vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um destes vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.